O diabo odeia quando você entende isso sobre o seu passado. Porque quando você descobre o que vamos falar neste devocional de hoje, você nunca mais será escravo da culpa. Você nunca mais será escravo da condenação e nem da vergonha. O diabo sabe que quando você entende essa verdade, você se levanta como uma nova criatura, como um soldado revestido. E tudo que te prendia começa a cair por terra. Ô glória, fique aí neste devocional. Deus tem algo para você. E não se esqueça, se você gosta da mensagem da Bíblia, curte, deixa aí o seu joinha, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você não se ofendeu do conteúdo. E assim ele apresenta para mais pessoas. No final, estaremos orando por você e por sua família. Então fique conosco. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Fiquei feliz porque você chegou aqui. E você que chegou agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreva no canal e venha se alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Tenho certeza que esse vídeo não chegou aí em vão. Deus tem uma palavra para você. O Senhor te trouxe aqui. Escreva aqui, o Senhor me trouxe aqui e Ele quer falar com você. Sabe por quê? Muitas pessoas vivem uma vida cristã. Olha que eu estou dizendo vida cristã. Sem propósito, sem alegria e sem paz. Pasmem, porque ainda estão presas no passado. Estou falando aqui de pessoas cristãs que acreditam em Jesus, até adoram a Jesus, mas vivem como se ainda estivessem sujas. Vivem ainda com o passado, carregando aquela dor, os traumas do passado. E o inimigo faz questão de colocar um plantonista, um inimigo de plantão, para te lembrar, para ficar setando a sua cabeça com setas diariamente, para que isso venha te entristecer, te paralisar e para que isso venha até mesmo te trazer condenação aqui na sua mente. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar algo, para fazer você levantar, para fazer você entender que quando você dá ouvido a essas vozes, você faz exatamente o que o inimigo quer. Então abra aí o seu coração e receba essa palavra da parte do Senhor. E não sai desse vídeo, o que vem agora vai abrir os seus olhos. Escreve aqui, eu receba essa palavra da parte do Senhor. Agora eu te pergunto, por que o diabo odeia quando você entende o que vamos falar no devocional de hoje? Porque ele perde o domínio sobre você. Ele perde o domínio sobre a culpa que você carrega. Veja o que diz aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio de Jesus, o Pai reconciliou. Nós fomos reconciliados em Deus por meio de Jesus Cristo, do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Olha o versículo 22. Agora, porém, ele nos reconciliou consigo, Deus nos reconciliou. Fez uma conciliação, né? Voltamos a ser amigos, pais e filhos. De novo, agora, pois, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de acusação. Irmãos, olha que tremendo. Por meio da morte de Jesus, nós fomos reconciliados, nós voltamos a ter acesso a Deus. E olha o que diz, agora vocês podem se apresentar diante de Deus sem culpa, santos e livres de qualquer condenação. Ou seja, ovelhinha, a reconciliação já foi feita. Não existe mais dívida, não existe mais culpa. Olha o que diz o versículo. Sem culpas não existe. E quando você entende isso, quando você consegue absorver essa palavra, o inimigo não tem mais domínio sobre você. Você não vive como alguém condenado, você não vive como escravo.
porque você foi reconciliado, a dívida foi paga. Vai, o glória aí, escreve aqui, a dívida foi paga, a dívida foi paga, ô glória. Aí você pode me perguntar, o que exatamente eu preciso entender? O que é isso? O que significa? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um versículo bastante conhecido e diz: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ô glória. Você precisa entender que a sua velha vida já foi crucificada com Jesus naquela cruz. Você não é o que você fez, você não é o que você fez lá no seu passado. Você é agora uma nova criatura e o que Jesus fez por você. Olha o que o versículo diz, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra diz isso, não existe mais condenação. E o inimigo não quer que você compreenda isso. O inimigo não quer que você entenda, que você receba essa palavra de verdade. Porque quando você toma posse dessa palavra, nenhuma condenação há. Não há condenação para você. Tome posse dessa palavra neste dia. Entenda isso da parte de Deus. Talvez você esteja aí se perguntando, como isso pode me libertar de verdade? Quando você toma posse, quando você entende que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi suficiente, que aquele sacrifício bastou, você passa a não querer pagar mais pelos seus erros, com culpa, com cobrança, carregando o passado, porque você vai valorizar aquele sacrifício. Não, foi pago um alto preço. Você não vai pagar duas vezes. A partir de agora, é nova criatura, você tem uma nova identidade. O que as pessoas falam, o que as pessoas opinam, o que as pessoas te rotulam, aquilo ali é insignificante. Agora, a sua única preocupação é tentar agradar ao seu Deus, é tentar andar na presença dele e lembrar que vivemos pela graça, que é pela graça. E essa graça nos regenera, essa graça nos ajuda a caminhar, essa graça nos fortalece, essa graça é que nos enche. Busque a presença do Senhor. A palavra diz, pela graça sois salvos. E não vem de vós, é um dom de Deus, oh glória. E essa graça que nos ajuda, nos justifica e nos transforma todos os dias. Irmãos, e para finalizar rapidinho, a Bíblia conta aqui a história da mulher adúltera. Ela foi pega no ato adulterando. Pegaram essa mulher e colocaram aos pés de Jesus. E disseram, mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. Pela nossa lei, ela tem que ser apedrejada. E aí, o que o Senhor vai fazer? Tentando Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 4. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Capítulo 8, versículo 7 agora. E como insistiram muito, perguntando-lhes, ele se endireitou e disse bem assim, olha o que Jesus disse. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Eles estavam olhando o pecado daquela mulher. Ela foi pega no ato, na hora do adultério. E Jesus olhou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, saíram um por um. Tchum, tchum, tchum. Não ficou um para tirar a pedra. Porque todo mundo tinha um pecadinho escondidinho. Todo mundo sabia do seu pecado. E Jesus aqui no versículo 10 diz... E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ele disse, ninguém te condenou? E ela disse, morrendo de medo, ninguém, Senhor, ninguém. E disse-lhe Jesus, oh glória, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais, oh glória. Jesus, naquela hora, ele não estava olhando para o pecado dela, para o passado dela. Ele estava vendo o momento, aqui, agora. E ele disse, eu te perdoo, vai e não peques mais. Esquece, mulher, o que passou. Não pratique este ato novamente. Vai e não peques mais, ou seja, não faça isso novamente. E é isso que o Senhor te fala neste dia, ovelhinha.
vai e não peques mais. É daqui para frente, é nova criatura, é tudo novo para você. Ele tem vida nova, aleluia, para você, tem coisas novas. E é exatamente isso que o inimigo não quer que você saiba. Exatamente isso, dessa sua nova identidade em Cristo Jesus. Que você é amado, que você é amada, que você é escolhido, que Deus tem propósito. Meu irmão, minha irmã, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembre-se, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que confessa e deixa, olha, presta atenção, o que ele disse para a mulher, vai e não peques mais. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe. Receba essa verdade da parte do Senhor. Essa verdade que o inimigo não quer que você saiba. Porque ele quer que você continue sendo escravo, embora Deus tenha te libertado, embora Jesus tenha te libertado naquela cruz. Pagou um alto preço, tá? Ó, que alto preço, mas o inimigo não quer que você saiba desta verdade, não quer que você tome posse. Ele quer que você continue escravo para te dominar. Mas você é livre pelo poder que é no nome de Jesus. Escreve aqui, eu sou livre. Eu sou livre. E vamos buscar o Senhor juntos. Estamos aqui todos os dias fazendo devocionais. Lá no Instagram estamos em um propósito, onde durante o dia recebemos gotas de refrigério. Fazemos pequenas pausas para meditar na palavra de Deus, para elevar os nossos pensamentos. Vem, que a sua vida vai ser transformada, vai ser edificada pelo Senhor. Amém? Estamos orando, buscando ao Senhor. Não perca tempo. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E não se esqueça, curta aqui o vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber dessa verdade. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Deus, obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada porque o Senhor pagou um alto preço. Obrigada porque nós somos livres. Obrigada, Senhor. Perdoe nossos pecados diante de ti. Neste momento, eu entrego esta pessoa em tuas mãos, esta família, esta casa, para que o Senhor possa completar a obra, para que o Senhor possa entrar com libertação. E todas as setas do inimigo, toda condenação nesta mente, neste lar, venha ser jogado por terra em o nome de Jesus. Conceda paz, conceda alegria, cure também os enfermos, tire toda dor, toda enfermidade. Senhor, dê saúde, opere em nosso meio. Tu és o médico dos médicos, alegra o coração, tu és o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas. Vá nesse coração agora, tire a angústia, tire a culpa, tire a cobrança, tire a dor. Perdoa, Senhor, perdoa, purifica pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoe, em nome de Jesus te peço e já te agradeço por tudo. Obrigada por este momento. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, amém. Te amo, ovelhinha.